E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Galera, deixa aquele like é importante aí pra gente estar continuando aí o crescimento do canal. Se vocês gostarem do nosso trabalho aqui, é importante também que vocês ativem o sininho de notificação aí para não perder os próximos vídeos também. Sempre dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o like, a gente trocando essa ideia. E o vídeo é para isso. Realmente, acho que não tem nenhum vascaíno que quer ouvir falar de Vasco hoje, mas a gente está aqui para a gente trocar aquela ideia. Eu sempre respondo geral aí nos comentários. Vamos falar dessa atuação aí ridícula, patética, triste para a história do Vasco começar uma Série B dessa maneira que foi. Realmente eu vejo assim. Não estou falando de gestão, de Levin ou Jorge Salgado, estou falando da atuação do Vasco. Esse time de hoje mostrou uma fragilidade muito grande, não poderia jogar da maneira que jogou, realmente triste. Então bora pro vídeo, dá essa moral aí pra gente, desculpa qualquer coisa aí, mas vamos lá pro vídeo. É a primeira vez que o Vasco estreia com derrota na Série B. O Vasco perdeu aí hoje por 2-0, mas em 2009 o Vasco ganhou do Brasiliense por 1-0. Em 2014 o Vasco estreou dentro de casa contra o América Mineiro e empatou em 1-1. E em 2016 na estreia goleou o Sampaio Corrêa fora de casa por 4-0. Então a primeira derrota na estreia do Vasco e uma estreia realmente triste, patética. Eu vou trazer aqui, só abrir aspas aqui para o Marcelo Cabo. Ele diz o seguinte: faltou intensidade, faltou entender a Série B, além de aliar técnica e tática, tem que aliar intensidade. Então ele citou aqui técnica, tática e intensidade. Eu vou completar dizendo o seguinte: nada existiu. Hoje o Vasco foi ridículo, patético, triste. Eu esperava uma outra postura, o time totalmente apagado, um time dominado. Parecia que o Operário era o time grande, parecia que os jogadores do Operário são jogadores de time grande, e o Vasco mostrou uma situação triste. Eu acho que nenhum vascaíno é capaz de justificar a atuação de hoje. Todos os jogadores muito mal, né? A gente viu o Operário apertando a saída de bola do Vasco, enquanto o Vasco não conseguia apertar a saída de bola deles. Em termos de intensidade, muito maior do Operário. O Vasco não corria, o Vasco não ganhava em velocidade, divididas perdia todas. E a gente tem aqui as estatísticas para comprovar o que eu tô falando. Posse de bola, 55% do Vasco, 45% deles, não tanta diferença assim. Impedimentos, faltas iguais, finalizações ao gol. O Vasco teve 13 e o Operário 19. Finalização no gol. Essas são as finalizações. No gol, o Operário acertou 6, o Vasco 4. Escanteio 7-7. Então, parelho, na minha visão aqui a estatística, os números, mas dentro de campo que a gente viu foi uma vergonha o Vasco atuar dessa maneira. Cara, é vergonhoso ver o que o Vasco fez hoje. Você sai perdendo de 2-0 e os caras quase fizeram aí, o Vanderlei salvou, e o Vasco não ter a mínima condição de buscar o resultado, de criar jogadas para empatar o jogo ou virar. O Vasco não fez nada, aceitou o 2-0 e eles estiveram muito mais próximo de ampliar do que o Vasco empatar ou virar o jogo. Então não tem como justificar o que houve dentro de campo hoje. E essa pose, né, do Alexandre Pássaro, do Jorge Salgado, que tá isso, que a gente tá fazendo um trabalho, que os jogadores têm 1090 jogos de experiência em Série A, Série B. Irmão, dá o jeito de vocês. Se vocês quiserem a porra da cadeira, dá o jeito de buscar investimento e trazer um Vasco melhor. Um Vasco que tenha jogadores que tragam algum diferencial técnico, porque você vê as substituições do Vasco para tentar aí buscar o resultado, e você vê as substituições do Operário, você não vê diferença nenhuma, você não vê, o Vasco não tem jogadores diferentes do time do Operário, é o mesmo nível técnico, e isso é um absurdo. Absurdo. Então, finalizo por aqui. Queria a opinião de vocês aí. Vamos trocar essa ideia de Vasco aí nos comentários. Triste realidade do Vasco. E não é de hoje. Não foi uma atuação que a gente possa dizer que
foi anormal. Não, é normal. Essas atuações do Vasco são normais. Não justificam a derrota de hoje, porque contra o Botafogo foi ridículo as duas atuações. A única atuação do Vasco foi contra o Flamengo. E vejam bem, não vamos usar daquela maneira, daquela tática, daquele artifício dos contra-ataques na Série B. Viu hoje? Eles preenchem o meio-campo, dificultam a saída de bola do Vasco, dificulta a troca de passe ali do Vasco. O Vasco não cria jogadas e tem muita dificuldade de defender. Os dois jogadores do lado do campo criaram diversas situações. Muita gente vai falar que os gols do Vasco foram falhas. Não interessa. Eles criaram a falha do Vasco. Eles pressionaram a saída de bola do Vasco e tiraram a bola dos jogadores. Foi criada por eles, a pressão foi criada por eles, não foi erros individuais, não. Foi criado esses erros individuais e aí o Vasco errou e o Operário soube aproveitar essa merda de jogo do Vasco hoje. Então deixa aí nos comentários e eu quero finalizar com o seguinte, né? Porque sempre o Levin me representa. Eu sei que não é o momento de falar de política, mas o desabafo dele em relação à reunião que teve ontem, né? Essa infantilidade realmente de o Vasco numa estreia aí de Série B, de ter que buscar recursos para trazer bons jogadores. Os caras estão pensando nessa merda de expulsar nego de conselho. Dana-se essa porra, porque, caralho, se tem alguma culpa do Vasco que tiver 20 anos tá nessa merda, a culpa é deles, eu não sou fã de ninguém. Se expulsaram o Roberto Monteiro, se expulsaram não sei quem, não interessa, o interessa é que eles não teriam que estar fazendo essa porra hoje. Teria que fazer uma maneira de buscar união no clube, como o Jorge Salgado disse, buscar uma maneira de trazer mais investimento pro clube para contratar jogadores decentes e que possam ser o diferencial do Vasco esse ano. Não tá contratando essas merda que são idênticas aos jogadores do Operário, por exemplo. É o mesmo nível nessa porra. E aí o Vasco encontra uma partida dessas... Puta que me pariu o que o Vasco fez hoje dentro de campo. Não dá pra aceitar o que a gente viu hoje. Então, a gente viu essa postagem do Levinciano aí, caça às bruxas, tá aí, e realmente é isso. Então ele coloca aqui, o desabafo dele é o seguinte, eu queria saber a opinião de vocês, porque na postagem do Levin no Instagram tem muita gente, muito torcedor do Vasco que aceita essa merda que tá acontecendo no Vasco, que aceita o que a gente viu hoje, essa atuação do Vasco, e que vai ter muita gente ainda que justifica o que o Vasco fez dentro de campo hoje. O Vasco pra mim não é time de Série B, eu vejo o nível do Vasco e penso no São Paulo, nos Mulambo, no Corinthians, no Palmeiras, no Grêmio. A gente tem condição de enfrentar? Não tem merda, porque a gente perde para Operário, perdemos para Operário. Então tá aqui, o Levinciano fala o seguinte, o Vasco, e eu concordo totalmente com as palavras dele aqui, concordo totalmente. Então vamos lá, ó. O Vasco de hoje é o oposto do Vasco que queremos, um conselho deliberativo que não traz soluções para o clube, que sequer aprovando empréstimos já tomados, que modifica a proposta pela diretoria administrativa, que desrespeita o aconselhamento do Conselho de Benemérito e que promove perseguição política, expulsando beneméritos que apenas fizeram seu papel nas funções que exerciam. Uma verdadeira caça às bruxas medieval, trazendo mais ódio e mágoas para a política já conturbada do clube, desafiando o próprio presidente interino que todo o tempo disse que irá unir o Vasco. Essa era mais uma mentira, ou ele na verdade não tem qualquer autoridade diante do conselho, cuja maioria foi por ele escolhida. Uma lástima que na véspera de uma competição importante, vascaínos que ainda que estejam no poder de forma usurpada e ilegítima não se esforcem para unir o clube diante de um propósito maior, que seja recuperar a força do Vasco, enfraquecendo como esta infantil e imatura conduta de distribuição do ódio tão tocante aos inseguros que nada têm a oferecer de concreto para o crescimento da comunidade vascaína, que não seja mostrar quem são absolutamente nada. Porra, esse texto aqui resume a atuação do Vasco hoje. Na minha visão, resume o que o Vasco fez hoje. O Vasco não tem nada, eles não proporam nada pro Vasco. A compra do Galarça, CMT, a venda do Thales. Pô, os caras não trazem investimento, não contratam um jogador foda, um jogador que, porra, possa parar o aeroporto para ajudar o Cano. Nada, não trouxeram nada e tá vendo aí uma atuação medíocre. Thiago, é só a estreia. Sim, mas
é a estreia da Série B, mas ao longo do ano as nossas atuações foram um lixo, gente. Foram um lixo, o Vasco tá horrível. O Vasco tá horrível. Eu tô me contradizendo quando eu digo, eu já falei que o Vasco melhorou. Na minha visão, melhorou um pouco do time do ano passado, que também era muito ruim, melhorou. Mas, porra, não dá pra aturar isso, cara. O Operário veio aqui em São Januário e mostrou a nossa fragilidade. Você acha que a Ponte Preta, que vai ser o nosso próximo adversário, o Brasil de Pelotas, viu a maneira que tem que jogar contra o Vasco? A maneira que dá dificuldade, está todo mundo analisando o Vasco e viu que o Vasco é patético quando tem que propor o jogo. Ridículo. Então esse texto aqui me representa uma gestão que tem que pensar em trazer o Vasco de volta à Série A, tá aí expulsando as pessoas que não concordam com a maneira deles de gerir o Vasco. É simples assim. Triste realidade que a gente vive hoje, uma guerra política que realmente atrapalha. E que ele, mais uma vez, mentiu em relação ao aporte financeiro e disse que ia unir o clube. E olha só o que está acontecendo. Triste realidade que a gente vive. Vou ficando por aqui e muito bom ser Vasco.